Amém, irmãos. Livro de Isaías, capítulo 9, versículo conhecido, somente o versículo 6. Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu não costumo dar nomes às pregações, mas o Senhor colocou no meu coração que o nome para essa pregação seria: Quem é Jesus? Esses dias que nós estivemos fora, e parece tão pouco, da casa do Senhor Jesus, me deixou incomodada porque eu sentia muita falta deste lugar. A gente se reúne com os nossos familiares, a gente come, conversa, se diverte. Mas é diferente, irmãos. Porque estar na casa do Senhor é o que complementa as nossas vidas. E mesmo diante de uma data que a gente sabe que não é oficial, dizendo sobre o nascimento do Senhor Jesus, a gente celebra o evento e não a data. Porque celebrar o Senhor Jesus é todos os dias. E se o mundo para um dia para celebrar o nome do Senhor Jesus, nós temos que louvar. Ainda que eles não possam entender, nós celebramos a vida do Senhor Jesus e celebramos a morte do Senhor Jesus, porque isso é motivo de vitória para as nossas vidas. E durante esses dias, irmãos, a gente observa, tanto na mídia e em outras situações do cotidiano, a gente observa tantas situações e faz com que a gente se sinta ainda mais gratos ao Senhor Jesus por Ele ter nos escolhidos. Em meio a tantos presentes, tanta celebração, a gente celebra o nosso grandioso presente, que é o Senhor Jesus. E como diz a palavra aqui, nós celebramos aquele que tem o nome Maravilhoso, Conselheiro. E como os irmãos bem sabem, eu costumo buscar bem o significado das palavras, porque eu acho que isso é muito importante. De acordo com o dicionário, eu encontrei uma definição muito esclarecedora quanto ao nome do Senhor Jesus. Maravilhoso, de acordo com o dicionário, significa o que é alvo de admiração. E também significa o maravilhoso não pode ser explicado. É uma outra definição para a palavra maravilhoso. O nosso Senhor Jesus, Ele é maravilhoso, né, irmãos? Nós dizemos com propriedade que Ele é um Deus maravilhoso. E Ele não pode ser explicado, porque Ele é tão perfeito, que como diz a definição aqui de maravilhoso, Ele torna-se alvo de admiração. Ele é alvo de admiração pela sua perfeição, irmãos. Não há erro. A humanidade pode encontrar erros e tentar apontar o crente, porque nós somos falhos, mas nele não há erro, ele é perfeito. E ele é alvo de admiração. Ele é alvo de admiração pela sua perfeição, ele é alvo de admiração porque ele abriu o mar com o sopro das suas narinas, ele é alvo de admiração porque ele dá vista aos cegos, porque ele cura os enfermos, porque Ele transforma caráter, porque Ele transformou o meu caráter. E eu posso dizer com propriedade, aleluias.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele é alvo de admiração porque ele venceu a morte. Ele é alvo de admiração porque ele ressuscitou dentre os mortos. E ele é alvo de admiração porque ele é Deus, perfeito e santo. E louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Ele é conselheiro. E quantas vezes nós nos pegamos tomando conselho com pessoas e não com o Senhor Jesus? Aqui está o nosso conselho, irmão. A palavra do Senhor é o nosso conselho. Não é com o ímpio. Com o irmão, crente, você até pode tomar conselho, mas com o ímpio nunca, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então não adianta pedir conselho para o ímpio que você vai para o caminho errado. Não existe. Não dá para ser diferente, irmãos. Nós temos o maravilhoso conselheiro. E conselheiro significa aquele que guia, cheio de sabedoria. E o nosso Deus é cheio de sabedoria, irmãos. Ele sabe todas as coisas, irmãos. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a 5 segundos, mas Ele sabe. Ele sabe o que vai acontecer conosco amanhã, quando nós cruzarmos por essa porta. Ele conhece o nosso dia de amanhã, Ele conhece o nosso futuro, Ele sabe tudo ao nosso respeito. Ele sabe todas as coisas, irmãos. E como diz a palavra, a sabedoria toma conselho com Ele, irmãos. Ele sabe todas as coisas e Ele não somente aponta a verdade, irmãos, mas Ele é a verdade. Ele não somente orienta o caminho, como Ele é o próprio caminho. Ele não somente nos guia pelos caminhos da vida, mas Ele é a própria vida. João 14,6 disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, irmãos. Ele é a própria vida. Ele é aquele, irmãos, que nós sabemos que nós temos em quem confiar, irmãos. Nós sabemos que aquele Deus forte e poderoso, Ele não abandona. Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Ele é o nosso conselheiro maravilhoso, irmãos. Ele também é o nosso Deus forte. No hebraico, do hebraico que significa o poder que prevalece. Mateus 28:18 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. O nosso Deus forte, irmãos. Nada é grande demais para o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus nós somos mais que vencedores. Não existe uma única batalha que o Senhor Jesus tenha falhado, irmãos, que Ele não tenha vencido. E se Ele é o dono das nossas vidas, se Ele é o nosso guia, se é Ele quem nos conduz, se nós caminhamos na verdade, que é o Senhor Jesus, então nós somos vencedores, porque a nossa vitória está nele, e Ele nos faz vencedores, irmãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 66, o versículo 1, a parte A, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. E aí, só para ficar mais claro, irmãos, escabelo dos meus pés, a palavra, o escabelo, significa é como se fosse um banquinho para apoiar os pés. E é isso que é a terra, com relação à grandeza do Senhor Jesus. A gente já podia parar aqui e ir embora, né, irmãos? Se a gente ainda não tinha comparado a grandeza do Senhor Jesus, o versículo é bem claro. O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Aleluia, Senhor Jesus. Isaías 43:13 diz: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos.
Operando eu, quem impedirá? Não precisamos fazer nenhum complemento a palavras. O nosso Deus forte, não existe nada maior que Ele, irmãos. Nada, nada. Ainda que você possa pensar em alguma coisa, mas e aquele problema? Não é maior que o Senhor Jesus. Não existe nada maior que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o Pai da eternidade. Apocalipse 1:8 diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As pessoas podem até negar o nome do Senhor Jesus. Podem dizer que Ele não existe, podem tentar fazer comparação e falar aquelas blá 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 que a gente sempre ouve por aí. Mas a própria história é marcada pelo Senhor Jesus. E todo mundo que senta lá no banquinho da escola escuta, lá na aula de história, antes de Cristo e depois de Cristo. É o marco na história, irmãos. Não existe antes da situação A ou da situação B, não. A história é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. Assim como na nossa vida, irmãos. Antes de Cristo, nós não tínhamos vida. E depois de Cristo, nós somos mais que vencedores. Aleluia. Ele é o Salvador, irmãos. Aquele que se deu por mim e por você. Que fez o sacrifício lá na cruz do Calvário, pagou o preço para que nós pudéssemos estar na companhia dele lá na eternidade, irmãos. Não vai demorar e nós estaremos lá. Em nome do Senhor Jesus. E nós temos que pensar, irmãos, que Ele é que rege os tempos e as épocas. Tudo está no controle dele, irmãos. Tudo é pela permissão e pela vontade soberana do Senhor Jesus. Não importa, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, enquanto o Senhor Jesus não estiver vindo nos buscar, irmãos, o controle é dele. Não adianta as pessoas acharem que nós vamos viver o que vive o mundo. Não, irmãos. O controle da nossa vida é dele. Se ele quer, acontece. Se ele não quer, não acontece. É simples assim. O sim e o amém está no Senhor Jesus, para mim e para a sua vida. É isso, e ponto final, irmãos. É dele. É nele que nós temos forças, irmãos, para viver. Foi ele que nos deu a salvação lá garantida, como nós louvamos aqui. Nós louvamos porque ele deu salvação. A gente não louva pelas coisas que a gente recebe no dia a dia, na vida. Nós o louvamos pela salvação, irmãos. Onde nós estaríamos hoje se não fosse a presença do Senhor Jesus? O que seria, irmãos, da minha e da sua vida? Se nós pensarmos por 1/1000 de segundo e lembrarmos de quem nós éramos, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, e quem nós nos tornamos depois do Senhor Jesus. Até naquela situação que você acha, nossa, não. Não, irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos transforma dia após dia. O Senhor Jesus, Ele tem cuidado de nós, Ele tem se mostrado fiel. A gente não tem motivos para reclamar, irmãos, de nada. Nem diante da dor, nem diante do dia mau, nem diante da situação, nós não temos motivo. Porque em todos os dias, aquela promessa que Ele nos fez de estar conosco todos os dias, até a consumação do século, Ele se fez presente na minha e na sua vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Daqui mais um pouquinho nós estaremos lá, eternamente com Ele. No reino de glória, irmãos. É lá que nós vamos estar, irmãos. É para isso que nós nos esforçamos. E como já disse aqui, o nosso irmão Márcio, o fim é esse, irmãos. Teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Não vamos desviar o nosso foco e nem o nosso pensamento, não, irmãos.
Nós estamos caminhando para a eternidade. Nós estamos caminhando para o céu. A cada dia mais nós vencemos um dia, mais um dia, mais um dia. Cada dia mais que a gente vence a nossa carne, nós estamos mais pertinho do Pai da eternidade, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Príncipe da paz. Apenas o Senhor Jesus pode nos dar a verdadeira paz. Não existe outro caminho, irmãos. Às vezes eu fico até admirada, porque eu vivo situações parecidas com coisas que eu já vivi, e aí eu me pego em paz, sem aquela preocupação que eu tinha numa determinada situação, achando que as coisas tinham que acontecer e tinha que ser naquele momento, senão ia dar errado, senão não ia conseguir. Não! Seja no dia bom ou no dia mau, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque eu tenho paz, irmãos, e isso alegra o meu coração, isso é motivo de gratidão. É a gente ver que lá atrás, irmãos, a gente não tinha condições e hoje a gente sabe que a gente tem. Quando eu digo de condições, eu falo de condições espirituais, irmãos, para a gente estar de pé na presença do Senhor Jesus. E é isso que tem que agraciar o nosso coração, é isso que tem que ser motivo de louvor, irmãos. É saber que outrora nós não suportávamos situações e hoje nós passamos por situações em paz, porque nós sabemos que Ele caminha conosco, que Ele cuida, que Ele zela, que Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E somente conhecem, só os que conhecem ao Deus maravilhoso, quem tem experiências e sabe o quão maravilhoso Ele é, quão grande é o nosso Deus, irmãos. Somente aquele que conhece os conselhos do Senhor Jesus, que sabe que isso aqui, irmãos, é o nosso GPS espiritual, que nós temos que caminhar é pela palavra, nos esforçarmos em aprender e guardar no coração para não pecar contra Ele. Ao Deus forte é saber que Ele é a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, irmãos. O Pai da eternidade. Somente gradativamente assim, nós podemos conhecer o Príncipe da Paz. Porque quando nós temos experiência com todos esses atributos do Senhor Jesus, nós descansamos em paz, porque nós sabemos em quem nós temos crido, irmãos. Quando nós temos comunhão com Ele, nós experimentamos e conhecemos a verdadeira paz. E quando a gente fala, irmãos, de paz, não é somente no dia bom, mas é diante da luta. É que a gente reconhece e sabe que Ele é o dono da paz. É Ele que nos traz paz, irmãos. Se você parar para pensar em cada situação que você viveu durante todos os momentos nesse ano aqui, quem é que nos deu paz, irmãos? Quem é que nos manteve de pé? Quem é aquele que nos trouxe consolo, que nos trouxe conselho, que nos fortaleceu? Aquele que não nos deixou cair, aquele que não nos deixou nos prostrar diante da dificuldade. É o nosso Deus Todo-Poderoso, irmãos. É Ele a quem nós servimos. Aleluia, louvado seja o seu nome, Senhor Jesus. E quando a gente se esquece que Ele é o príncipe da paz, qualquer circunstância vem e rouba a serenidade e até a fé. Porque a gente começa a olhar para a situação e esquece que o Deus de paz é aquele que vence as guerras, irmãos. E essa paz nunca na nossa vida vai se relacionar com a ausência de problema, mas na confiança que nós temos no nome do Deus a quem nós servimos, irmãos. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Salmos 4:8 diz: em paz me deito e logo me levanto, porque só o Senhor me fazes repousar em segurança.
Como disse aqui o diácono Márcio, é inevitável, irmãos, nós pensarmos sobre a nossa vida durante o fim do ano, mas a gente já não pensa mais na nossa vida, nas conquistas que nós obtivemos na nossa vida material, mas o quanto nós conquistamos espiritualmente falando. Como disse a diaconisa Rosângela, é comparar aquilo que nós vivemos e agradecer. Porque nós sabemos que aquela vitória não foi porque nós merecíamos, mas porque o Deus Todo-Poderoso a deu por nós. É por isso, irmãos. E isso é o que tem que ser o motivo da nossa adoração. Aleluia, Senhor Jesus. É lembrar quem é o Deus a quem nós servimos, irmãos. Eu vou ler rapidamente aqui o Salmo 121. Como diz diaconisa Janice, para não ficar nas minhas palavras. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda, não tosquenejará. E eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluias. O salmista declara aqui que o Senhor Jesus, Ele não dorme, Ele não cochila, não tosquenejará, Ele não cochila e nem dorme, irmãos. E isso, irmãos, é só para conservar a minha e a sua paz, a minha e a sua segurança. A gente deita, dorme, repousa, e Ele está lá, cuidando da minha e da sua vida. A gente aguarda o dia de amanhã, hoje, e Ele já está lá no nosso amanhã, trabalhando pela minha e pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isaías 26, versículo 3 diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Do que mais a gente precisa, né, irmãos? Quando a gente serve um Deus com todos esses atributos. E aí a gente começa a pensar, irmãos, que a gente está aqui, que a gente conhece ao Deus a quem nós servimos, a gente conhece a palavra, nós temos experiências com Ele, mas não o conhecemos na sua totalidade. Como diz aquele louvor, ninguém explica Deus, irmãos, e a gente tem que ter algo claro na nossa mente, que a nossa busca em conhecer o Senhor, ela não deve acabar nunca. Nós temos que buscar ao Senhor Jesus continuamente, irmãos. Porque o Senhor Jesus, Ele se mostra a nós, achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. E quanto mais, irmãos, a gente buscar essa comunhão, mais fortes, mais alicerçados no Senhor Jesus, nós vamos estar. E isso tem que ser o nosso foco, irmãos. Muitas vezes a gente começa a diminuir. Repara como é quando a gente conhece o Senhor Jesus, lá no primeiro amor, quando a gente não tem conhecimento nenhum da palavra, a gente é completamente sem nenhum embasamento bíblico. E como a gente tem aquela ânsia de conhecer, de estar perto, a gente ora, ajoelha com a cara no pó, e aí depois vai passando o tempo, você vai levantando a cerviz, e já se posiciona de joelho de uma forma diferente, irmãos. E a gente precisa entender que é como aqui nós conhecemos uns aos outros.
Alguns se conhecem mais e outros um pouquinho menos. A gente se conhece. Mas a gente conhece mais daquele que a gente se aproxima mais. E com o Senhor Jesus não é diferente. Quanto mais a gente se aproximar dele, mais a gente vai conhecer. A gente sabe de todas essas coisas, irmãos. Não é nenhuma novidade naquilo que nós ouvimos. Porém, a gente muitas vezes se esquece. Porque no dia mau, a gente teme. E por que a gente vai temer? Se nós temos um Deus que tem todos esses atributos. E eu estou falando de um único versículo da palavra. Imagina na totalidade da palavra. Quem é o Senhor Jesus? Quem é o Deus a quem nós servimos? Por isso a gente conhece, como diz lá em Oséias, e tem que prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Que isso seja a meta das nossas vidas, irmãos. Buscar o reino e a sua justiça. E as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Que nós venhamos buscar o Senhor Jesus a cada dia mais, irmãos. Que nesses últimos dias, não do ano, mas que o Senhor Jesus já vem para nos buscar, e nós bem sabemos disso. Que nós tenhamos a ânsia de a cada dia mais conhecermos e buscarmos ao Senhor Jesus. De estar com Ele ali de pertinho, irmãos. Mateus 16, 13 e 17, de 13 a 17 diz assim, eu vou ler rapidinho, irmãos. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que estás no céu. E aí, irmãos, é uma pergunta que fica para mim e para você. Quem Ele é para mim e para você, irmãos? É isso que nós temos que pensar, aleluia, Senhor. Aleluia, Deus. Nós temos que pensar, irmãos, mesmo diante de tudo aquilo que nós conhecemos do Senhor Jesus, da sua palavra, quem Ele é para mim e para você, irmãos. O que Ele representa. Qual é o patamar que o Senhor Jesus ocupa na minha e na sua vida, irmãos. Nós conhecemos muito, nós conhecemos pouco. Nós conhecemos o caráter irrepreensível do nosso Deus? Por que a gente ainda teme tantas coisas, irmãos? Por que a gente ainda sofre pelas situações dessa vida? Por que a gente ainda duvida diante das situações? Se nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, se nós servimos aquele que não abandona, aquele que se deu por preço de sangue, irmãos. Para a minha e para a sua vida. Que nós venhamos meditar e pensar quem Ele é para nós. E que todo o sacrifício que o Senhor Jesus fez, nada, irmãos, nada que nós venhamos fazer vai alcançar aquilo que Ele já fez por nós. Por isso, não se permita duvidar. Não se permita entristecer. Não se permita achar que o Senhor Jesus esqueceu de você. Não se permita achar que aquilo que eu e você vivemos hoje, ou aquilo que nós vamos viver amanhã, ou há dias, que é isso que limita, ou aquilo que, como é que eu posso me expressar, determina o caráter do Deus a quem a gente serve. Não são as situações que nós vivemos
que mostra o caráter do Deus a quem nós servimos. Mas é na situação que nós vivemos que Ele mostra o seu caráter para mim e para você. Por isso, aleluia, Senhor Jesus. Que nós venhamos, irmãos, a cada dia mais nos lembrarmos e pensar qual é a posição que o Senhor Jesus tem ocupado nas nossas vidas e o que nós temos feito para nos aproximarmos mais dele, porque isso tem que ser a razão das nossas vidas. E se porventura a dúvida, algo passar no nosso coração, que a gente venha pedir perdão, irmãos. Porque Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Ele é Pai da eternidade, Ele é Príncipe da paz. E Ele garante a minha e a sua vida. Ele caminha conosco, Ele luta lá na nossa parentela. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está cuidando dos nossos. Ele tem se mostrado fiel na minha e na sua vida. Que o nosso coração se encha de gratidão. E que a minha e a sua vida seja movida em obedecer e agradar ao Senhor Jesus. Buscai-vos a Deus. Guarda a palavra no coração para não pecar contra Ele. Que nós sejamos cada dia mais alicerçados, mais fortes no Senhor Jesus. Que Ele se agrade de nós. Que o nome dEle venha a ser glorificado nas nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor Jesus.